Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu venho com o terceiro e último vídeo em que eu tô contando um pouquinho da história do Gustavo. Se você tá chegando aqui agora, o meu filho nasceu prematuro, de 27 semanas, lutou por 3 meses na UTI e infelizmente não resistiu. Eu já gravei 2 vídeos contando toda a história dele e hoje eu venho falar um pouquinho do luto materno. Eu sei que muita gente vai cair nesse vídeo aqui, que está passando por isso, então esse vídeo é especialmente para você, para falar que sim, existe vida depois do luto. Perder um filho, com certeza, é uma das piores dores da vida. Porque, eu não sei, mas eu acho que quando você perde uma pessoa talvez que seja mais velha, por mais que seja muito próximo, ela já viveu tanto, né? E quando você perde um filho, seja na barriga, seja com poucos meses, como foi no meu caso, o Gu, ele faleceu, ele tinha 3 meses, ou seja, com poucos anos de vida, é muito doloroso, principalmente por você pensar em tudo aquilo que não vai ser mais. Então, você não conhece talvez o choro do seu bebê, você nunca vai conhecer, você nunca vai saber como que ele ia ser fisicamente, nunca vai ouvir ele falar mamãe, ele nunca vai usar o quartinho dele. Então, tudo isso eu acho que dói e machuca ainda mais. E então eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi para mim encarar esse luto. E o luto ele tem várias fases. Eu até anotei aqui, mas cada pessoa, gente, passa por esse luto de uma forma, não necessariamente cronologicamente nessas fases. E cada pessoa tem um tempo, vai ficar um tempo em determinada fase. Então, a primeira fase do luto geralmente é a negação e o isolamento. A segunda fase é a raiva. A terceira é a negociação. A quarta é a depressão. E a quinta, finalmente, é a aceitação. Para mim, eu não passei por todas essas fases certinhas, então eu vou começar contando como foi. Bom, gente, então, quando eu perdi o Gu, como eu disse para vocês, a primeira fase aqui é a negação e o isolamento. E sim, eu passei por essa fase de negação, mas eu não passei muito por essa fase de isolamento logo de primeira, não. De alguma forma, eu queria estar perto de pessoas. Então, eu não queria vir pro meu apartamento de forma nenhuma. O Gu nunca chegou a vir para casa, mas eu não sei. Eu não queria ficar aqui, não queria ficar sozinha, não queria ficar com meu marido, porque parece que a gente não tinha o que conversar. Era muito triste, muito deprimente. Então, a gente chegava no apartamento e já dava um jeito de sair. A gente ia pra minha mãe, pra minha sogra, pro meu sogro. A gente queria ficar rodeada de pessoas, porque ficar sozinha naquele momento, para mim, não era bom. Porque ia me levar a pensamentos e eu ia sofrer e entra justamente na fase da negação. Você não quer passar por aquilo. Parece que é tudo uma mentira. Você simplesmente não quer estar passando por aquilo. Eu não sei nem explicar, gente. É como se você quisesse que a sua vida andasse, que não, que tudo aquilo foi uma mentira. Você simplesmente não quer ter que lidar com aquela dor, com aquele sofrimento. Mas, ao contrário de muitas pessoas que se isolam, que se fecham, que ficam dias deitadas numa cama, para mim foi diferente. Eu preferia estar ao redor de pessoas. Até muitas vezes eu me obrigava a sair em determinadas situações. Eu lembro que o Gu faleceu no início de junho, no final de junho era aniversário da minha sogra, do meu sogro, depois teve aniversário de outros parentes. Eu me obrigava a ir. Justamente isso, negando. E muitas vezes no meio, sei lá, da festa, da pizzaria, eu ia pro banheiro chorar. Porque se eu visse uma criança, ou se eu ouvisse não me gostava, nossa, aquilo me causava uma dor profunda. Então, pra mim foi dessa forma. Foi a fase da negação, mas ao contrário de outras pessoas, eu não me isolei. Eu procurei ficar cercada de outras pessoas. E aí, gente, depois, pra mim, veio na minha cabeça assim, poxa, por que só comigo? Eu conheço tanta gente que tem filho, que dá tudo certo, por que só comigo? O que que eu fiz de errado? O que que eu fiz para merecer isso? E aí eu comecei uma busca incessante nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, de mães que passam por isso. E para minha surpresa, gente, não era só eu que passava por isso. Eram muitas, muitas, muitas mães que já tinham passado ou que estavam passando pela perda de um filho. E não que isso me consolasse de forma alguma, mas eu não me senti tão sozinha. Mas essa foi uma fase bem complicada, porque eu comecei a anular o meu luto, a invalidar o meu luto.
Então, por exemplo, se eu encontrava uma história de uma mãe que havia perdido o filho na barriga, eu falava assim, não, a dor dela é bem maior que a minha, poxa, ela nem conheceu o filho dela, eu pelo menos tive a chance de conhecer o meu. Ou se a mãe perdeu o filho, sei lá, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu falava, nossa, a dor deve ser muito maior, porque ela teve um tempo de convivência muito maior. Eu convivi com o Gu só 3 meses. Então, de alguma forma, eu tentava invalidar o meu luto, invalidar o meu sofrimento. Era como se eu não pudesse sofrer, como se eu não tivesse o direito de sofrer, porque tinham outras mães que tinham muito mais direito de sofrer do que eu. E, gente, eu ficava o dia inteiro pesquisando histórias. O dia inteiro. A minha mão, meu braço doía, porque eu ficava o dia inteiro no Instagram. Eu acho que eu conheci todas as histórias, assim, do mundo pesquisando essas histórias. E por um lado isso é bom, me conectou com muitas mães que eu tenho contato até hoje, que mais pra frente eu vou falar de alguns mecanismos que ajudam a gente a passar por esse luto. Mas por outro, não é tão legal assim, porque você acaba deixando de viver o seu luto para viver o luto de outras mães. A segunda fase do luto é a raiva. E sim, eu passei por essa fase. Eu fiquei com raiva do mundo, mas principalmente com raiva de Deus. E se você tá passando por isso, gente, não se culpe, é normal. E isso vem muito da fala de algumas pessoas. E muito que você escuta é, porque Deus quis assim, que Deus precisava de um anjinho e ele levou o seu. Então foi Deus que quis assim? Gente, você vai só ter raiva de Deus, porque se Deus quis levar seu filho, que Deus é esse? Então eu senti muita, muita raiva. Eu não conseguia orar, eu não conseguia rezar, não conseguia pedir pelo meu filho nada. Porque se foi Deus que tirou, eu tinha mais que razão de ficar com raiva de Deus. Muitas pessoas passam por isso, outras pessoas, ao contrário, se apegam muito a Deus nessa fase. Só que depois de um tempo, isso passa, você vai enxergando as coisas, vai entendendo que não é assim. Enfim, eu não vou entrar muito nessa questão, gente, porque cada um tem sua fé, tem sua religião. Mas sim, eu passei por essa fase de muita raiva de Deus. Hoje já passou. Hoje eu não sinto mais essa raiva, já tá tudo resolvido, graças a Deus. Mas é uma fase que você pode passar sim e é totalmente normal. E aí, gente, depois que eu cansei de pesquisar histórias, porque eu acho que eu já tinha pesquisado histórias de todo mundo, de todas as mães que já tinham perdido filhos, eu comecei a tentar me distrair com algumas coisas. Então, eu me lembro que era na época da Copa do Mundo. E eu gosto de jogo, mas para vocês terem uma noção, eu comecei a assistir todos os jogos da Copa do Mundo. Eu assisti simplesmente todos os jogos da Copa do Mundo. Porque era um jeito de eu me distrair, de eu não pensar no que eu estava passando. Depois que passou a Copa, eu resolvi começar a redecorar a minha casa. Então, aqui, quem lembra, quem é das antigas, sabe que minha decoração era toda azul Tiffany. E eu não sei se porque o quartinho do Gu era azul, eu quis trocar. Então, eu troquei por um amarelo e preto. Eu fui trocando a decoração. E tudo uma forma de me distrair. Eu fiquei um tempinho sem trabalhar. O Gu nasceu em março. Eu tive 4 meses de licença maternidade. Mas depois, como eu não conseguia, gente, quem não sabe, eu sou professora, trabalho com crianças, eu achei que eu não conseguiria lidar por ser criança, por ser educação infantil. Então, foi uma época que eu entrei em depressão. E aí eu peguei atestado, fiquei afastada mais um tempinho também. Então, eu tava só em casa. E aí eu tinha que arrumar algumas formas de me distrair. Foi aí que entrou a frase da depressão, depois que eu tentei me distrair, que eu tentei negar o meu luto, vem aquela fase de extrema tristeza. É muita, muita tristeza. O quartinho do Gu, ele ficava fechado, eu não conseguia entrar, e o quarto do Gustavo não estava finalizado. Tinha algumas coisas, a parede estava pintada, os quadrinhos estavam no lugar, mas o berço, por exemplo, estava desmontado, o berço pequeno, se eu não me engano, o berço grande eu acho que já estava montado. E aí o quarto ficava fechado. Até que um dia eu tive coragem, abri a porta, entrei, deitei no chão e chorei muito, muito, muito. De pensar que o Gustavo nunca aproveitaria o quartinho dele. E aí eu conversei com meu marido sobre o que a gente ia fazer com o quarto. Muita gente falava que a gente tinha que desmontar. E o Ricardo, meu marido, ele falava que a gente não ia desmontar, porque a gente ia ter outro bebê. Não importava se ia demorar ou não, a gente ia ter outro bebê. E aí, gente, eu decidi uma coisa. Eu não gosto de bagunça. Eu não dou conta de ter um quarto da bagunça. E o quarto, do jeito que tava assim. Não dava nem pra entrar. Então, ou a gente
se desfazia de tudo, encaixotava tudo, doava, vendia, não sei, e voltava para o que era antes, ou deixava o quarto vazio, ou a gente seguiria para uma segunda opção, que eu acho que muita gente achou loucura, mas a gente resolveu terminar o quarto. Eu não sei o que passou pela minha cabeça, porque na minha cabeça eu nem tinha vontade de tentar outro bebê depois de tudo que a gente tinha passado. Ainda era muito doloroso e eu não sei o que passou na minha cabeça, gente. Mas eu acho que de tanto o Ricardo falar que a gente ia ter outro bebê, eu acabei montando o quarto. Então, eu me lembro que eu tava um dia aqui sozinha à tarde, eu peguei as ferramentas, montei o bercinho, coloquei tudo no lugar e deixei o quartinho montado. Porque aquilo me trazia uma sensação de paz. Entrar ali já não me causava dor. Então, tava tudo bem. E isso é uma coisa pessoal. Se o quartinho do seu bebê te traz dor, te traz lembranças ruins, tudo bem você se desfazer. Isso vai ser pessoal, isso vai ser de cada um. Pra mim, no início foi difícil, mas depois eu consegui ir lidando com aquilo. Sobre o enxoval, o que que eu fiz? As fraldas eu doei. As fraldas foram todas ganhadas no chá revelação, então eu doei todas. As roupinhas a gente resolveu guardar, porque a gente pensava assim, no futuro ter outro bebê, não naquele momento, gente, não passava na cabeça nunca. Ao contrário, eu tinha muito medo de ter outro bebê, de passar por tudo de novo, então eu não estava preparada, eu não queria. Mas a gente sabia que mais pra frente a gente voltaria a tentar. Então a gente guardou todas as roupinhas do Gu. De vez em quando eu mexia e me causava muita dor. Principalmente nas coisinhas que ele usou. O Gustavo nunca chegou a usar roupa, porque ele sempre teve ligado o aparelho ou a catéter. Enfim, ele nunca usou roupinha, mas ele usava coeiro, mantinhas, essas coisas. Então, eu guardei tudo. Hoje eu tenho uma caixa de recordação com as coisinhas que ele usou. E aí, gente, essa fase da depressão é muito difícil, porque aí essa fase assim eu comecei a querer me isolar. Até então eu tava recebendo visitas e tudo, e aí essa foi uma fase que eu já comecei a inventar desculpas, eu não queria sair muito, foi bem difícil. Mas chega uma hora que a gente tem que dar a volta por cima. Não dá pra gente ficar ali pra sempre, apesar da gente querer. Porque parece que a nossa vida perdeu um sentido, que nada mais no mundo faz sentido. Mas eu vou te falar uma coisa: o mundo não para. O Gustavo faleceu num dia, no outro dia, as pessoas estavam vivendo. Tipo, meu filho tinha morrido, mas as pessoas estavam seguindo a vida e estava tudo acontecendo. O mundo não para que você chore a dor de seu filho. O mundo não para. E você não pode ficar ali parado. É claro que você vai ter seu tempo, eu tive o meu tempo, mas chega uma hora que a gente tem que dar a volta por cima. É difícil, mas a gente precisa. Pelas pessoas que ficaram, que amam a gente, e por nós mesmos. Então, eu vou falar agora o que me ajudou muito nessa fase. Gente, a principal coisa foi voltar a trabalhar. Apesar de eu trabalhar com criança, eu me surpreendi o quanto foi bom, quanto ocupou a minha cabeça. É aquilo, é ocupar a mente. Se você não trabalha, procurar alguma coisa para você fazer, um curso, um trabalho voluntário, não sei, gente, mas ocupa a cabeça. Muita gente me falava isso, muitas mães que eu conversei que perderam seus filhos me falavam isso e eu não acreditava. Mas foi só quando eu voltei a trabalhar que eu saí da depressão que eu consegui me reerguer. Muitas pessoas também buscam ajuda psicológica. Eu tentei buscar, mas pra mim, sinceramente, não funcionou muito. Gente, eu já passei por diversas psicólogas. E eu não sei, porque tudo que me falam é uma coisa meio que eu sei, sabe? Eu, em nenhum momento eu entro em desespero. Nenhum momento, gente. Então, tudo que elas me falam, eu sei daquilo tudo, sabe? Não sei se eu não encontrei a psicóloga, não sei, gente, explicar. Eu não sei. Mas comigo não funcionou. Talvez não tenha tido um médico ou uma psicóloga. Mas para muitas pessoas ajudam. Outra coisa é encontrar mães que estão passando pelo mesmo. Então, como eu falei no início, eu encontrei várias pessoas no Instagram, no YouTube, no Face. Mas eu acabei me conectando com algumas poucas mães que eu tenho contato até hoje. E isso é muito bom, muito bom. Eu não indico muito você ficar em grupos de Facebook, porque todo dia é uma história, muita tristeza, e aí você acaba se afundando ainda mais na tristeza. Mas quando você faz algumas amizades, de certa forma, tem dias que dói mais. Ou tem dias que você quer conversar
E ninguém vai te entender. Mas aquela mãe que já passou por aquilo, ela vai te entender. Então, até hoje eu converso muito com a Vivian, converso com a Roberta, enfim, algumas pessoas, gente. Eu não vou me lembrar agora de todo mundo, mas que te ajuda naqueles dias difíceis. E é isso, gente. O que eu tinha para falar sobre o luto materno é isso. E esses dias, gente, eu li uma frase que eu achei muita verdade. Eu não me lembro agora exatamente, mas era bem assim, que quando você perde um filho, é mesmo nos momentos de maior alegria, mesmo nos seus momentos de conquistas, é você estar triste. Porque lá no fundo te falta uma parte, lá no fundo você não está completa. Então, logo a Laurinha veio de surpresa. Semana que vem eu começo a contar a história dela, que ela veio prematura também, foram mais 2 meses de UTI, foi tudo em meio ao meu luto. Hoje eu sou muito grata, sou muito feliz pela vida da minha filha, mas nem por isso eu deixo de estar triste por conta da perda do Ru. Então, só quem passa para entender. Então, gente, é isso. E se você tá passando por isso, se você perdeu o seu filho, se você chegou aqui nesse vídeo até mim, porque você tá passando pelo mesmo, se você quiser conversar, me deixa uma mensagem aqui que a gente vai conversando e a gente vai trocando e se ajudando. Semana que vem eu volto com um vídeo contando a história da Laura. Um beijo, tchau!